Eu me lembro que eu estava numa intercorrência, tinha acontecido uma extubação acidental, o paciente estava tomando banho lá e ficou um pouco agitado e acabou acontecendo essa extubação. E aí me chamaram para auxiliar na reintubação dele, né? E naquele momento ele foi difícil porque ele se agitou muito, sangrou bastante, a sedação não estava entrando, enfim, foi alguma coisa assim. E foi um pouco difícil, mas no final tudo deu certo, né? O paciente ficou estável depois disso. E aí depois desse momento, né, a equipe se sentou lá para evoluir sobre o caso. E aí eu me lembro do enfermeiro ter falado assim: nossa, eu fiquei impressionado porque enquanto todo mundo estava agitado lá, o Brian na maior calma lá na condução do caso. E aí aquilo dali me deu um estalo, porque eu não me lembro de nunca ter sido reconhecido como uma pessoa calma. Na verdade, eu sempre fui reconhecido e eu me reconhecia como o oposto disso, né? Uma pessoa explosiva, uma pessoa falastrona, uma pessoa questionadora, muito incisiva no que eu acreditava. Durante a semana desse ocorrido, eu fiquei refletindo sobre isso e eu atribuí que essa mudança, né, de temperamento meu, de calma, isso se deu em grande parte ao estoicismo, a essa filosofia que eu tinha descoberto e estava praticando os seus ensinamentos. E deu para perceber que as virtudes, como a calma, que para os estoicos é chamado de autocontrole ou temperança, elas podem ser treinadas, assim como um músculo que você treina, né? E ela pode ser atrofiada caso você não treine. No episódio de hoje, você vai saber os principais ensinamentos que eu trouxe e que eu aprendi nesse último ano para me tornar uma pessoa melhor, uma companhia melhor para mim mesmo e uma companhia melhor para as pessoas que estão ao meu redor. Eu conheci o estoicismo através de um cara chamado Rodrigo Vinhas. Eu estava procurando uns podcasts sobre empreendedorismo lá por 2018 e aí eu encontrei esse rapaz e me inscrevi no canal dele do YouTube, comecei a assistir uns podcasts dele e ele falava muito sobre estoicismo, né? Naquela época, quando ele falava, eu atribuía muito estoicismo ao minimalismo e a refletir sobre a morte. Toda vez quando ele falava sobre estoicismo, eu entendia sobre isso. E sempre no podcast dele e nas mentorias ele falava que tinha um livro que tinha mudado a vida dele. O nome do livro era O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. E ele falava que sempre quando ele podia ele relia esse livro, ele indicava para as pessoas que ele gostava e tudo mais. Até que em julho de 2021, né, ou seja, 3 anos mais ou menos depois de eu ter conhecido o Rodrigo Vinhas, eu estava procurando um livro para comprar e para ler, e aí eu resolvi comprar ele, na verdade baixar no meu Kindle e ler O Ego é Seu Inimigo. Quando eu comecei a ler, aquilo ali pareceu um livro que eu de fato estava precisando, e era um assunto que se encaixava totalmente no que aparentemente eu estava necessitando naquele momento, né? Em julho de 2021. E aí eu acabei me inscrevendo também no canal no YouTube do Ryan Holiday, que se chama Daily Stoic, e no podcast dele, que também chama Daily Stoic Podcast. E aí eu comecei a mergulhar nesse mundo aí do estoicismo e achei aquilo ali tudo fascinante, e acabou que O Ego é Seu Inimigo e o Ryan Holiday se tornaram tanto o meu livro favorito como o meu autor favorito. Eu já li bastante livros dele. E o Ryan Holiday é aquele tipo de pessoa que a gente chama de vulgarizador da filosofia, né? Ele pega esses textos que podem parecer mais complexos, mais difíceis, com uma linguagem meio rebuscada, e ele traz para uma linguagem mais fácil, citando eventos do cotidiano, né? E fica mais fácil de entender, né? Ele é assim como o Clóvis de Barros Filho, Léo Pondé, Karnal, esse tipo de pessoa. E foi nesse momento que eu iniciei o meu mergulho no estoicismo aí em torno de, por volta de agosto, setembro de 2021. A primeira prática que eu adquiri com o estoicismo foi o hábito de produzir um diário. O próprio Ryan Holiday fala que não tem como separar o estoicismo da prática do diário, né? Então, grandes filósofos do estoicismo tinham. Marco Aurélio tinha o seu diário, Sêneca tinha o seu diário. E aquilo dali naquele momento foi muito importante para mim, porque em agosto de 2021 eu estava passando por uma decepção profissional muito grande, e o diário muitas vezes serve para você aliviar suas frustrações, né, em vez de estar revidando isso em outras pessoas. E quando eu comecei a
produzir o meu diário, aquilo dali se mostrou, né, uma coisa muito terapêutica para mim. Anne Frank fala no seu diário que o papel ele é mais paciente do que as pessoas, né? E aí eu fui e comprei o meu diário. Esse aqui é o meu diário, né? Basicamente é um bloco de notas que já tá bem velhinho, já tá bem surrado, porque eu costumo levar ele para escrever em outros locais. E tá aqui. E aqui tá aqui a primeira data, a data do primeiro dia que eu escrevi nele. Não sei se vai focar, mas é dia 23/8/2021. E aqui eu escrevi em inglês, né? Well-being is made by small steps, but not small things. Que é uma frase de Zenão, que foi o fundador do estoicismo, que diz que o bem-estar é feito por pequenos passos, mas não necessariamente pequenas coisas. E aqui são as 4 virtudes do estoicismo que eu também escrevi em inglês: Wisdom, Courage, Justice and Temperance, que é sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. E eu fui reler, né? É importante que você tenha um diário físico para que você possa contrastar com seus pensamentos de tempos atrás, né? E eu estava olhando, né, o que é que tinha no meu diário. E a primeira linha que eu escrevi foi isso: ontem foi um dia difícil. Derrota ainda é um estado que eu preciso me acostumar. Choque, esse foi o sentimento. De uma certa forma, construí a queda praticando 2 ações: alimentando a esperança e meu ego. Então, como eu falei no momento quando eu descobri o estoicismo, eu estava passando por uma decepção profissional muito grande. E isso, em partes, aconteceu pelo fato de eu ter um ego muito grande, né? Achar que eu era bom demais naquilo que eu estava fazendo, que eu não podia falhar. E aí, quando a queda veio, isso foi realmente um baque para mim. Tem uma citação de Sêneca que é a minha preferida. Eu acho que foi a que me atou mesmo ao estoicismo, que fala que sofremos mais em imaginação do que em realidade. Se for ver, isso é a definição de ansiedade, né? E há 2000 anos atrás as pessoas sofriam com esses problemas que a gente tem hoje. Sofrer imaginação, como o Sêneca fala, é ficar remoendo essas possibilidades de coisas que podem acontecer, mas se você for ver, isso na maioria das vezes nunca acontece, né? Isso só serve para trazer atribulação e exaustão para sua mente. E o próprio Sêneca fala em um outro momento que é para a gente deixar para sofrer quando realmente for necessário, né? Deixar para sofrer quando realmente as coisas difíceis vierem, quando os tempos de tribulação vierem, e não ficar sofrendo só em imaginação. Em 2021 foi o pior ano da pandemia de Covid-19 no Brasil. E eu, como fisioterapeuta, fui trabalhar mais uma vez com pacientes muito graves com coronavírus. Trabalhar naquele ambiente era particularmente difícil, não só pelos pacientes que eram extremamente graves, mas talvez muito mais pela equipe que se formou na época, né? Eu me lembro de uma citação de Florence Nightingale, quando chegou lá na Crimeia. Ela disse que os hospitais lá que tinham na Turquia, na época, a Crimeia era da Turquia, que aquilo dali era um misto de incompetência, inexperiência e negligência. E foi praticamente a mesma coisa que eu encontrei quando eu fui trabalhar com esses pacientes com Covid. E o que mais me irritava, o que mais me chateava, o que mais me deixava triste era a negligência de muitos dos profissionais de tratar as pessoas assim como coisas que você pode descartar, você tratar mal seus pacientes, aquelas pessoas que estavam precisando bastante, né? Mas eu percebi que eu não tinha como controlar a maioria das coisas que estavam ao meu redor, né? Eu não tinha como controlar o curso da pandemia, não tinha como controlar quanto tempo a pandemia ia durar, não saberia se as vacinas iriam funcionar, não controlo as ações dos meus colegas. A única coisa que eu controlo são os meus pensamentos e as minhas ações. E quando eu percebi isso, muito por conta do estoicismo, isso tirou um peso muito grande das minhas costas, né? Porque isso deixou de eu tentar carregar tudo aquilo dali, tudo ser responsabilidade minha, né? Comecei a focar realmente só no que eu posso controlar, que são as minhas ações, né? Focar somente nas minhas ações tirou um peso muito grande das minhas costas, porque eu parei de ficar muito estressado com as ações das pessoas, com essas coisas que eu não podia de forma alguma controlar. Antes de eu conhecer o estoicismo, eu achava que para ser bem sucedido eu precisaria ser um workaholic, né? Eu precisaria trabalhar muito. E como naquela época eu ainda não tinha atingido o que eu tinha
como conceito de sucesso, né? Eu achava que era porque eu trabalhava pouco. Então eu passei a trabalhar mais. E aí eu me estressava, e aí ficava mais insatisfeito, e eu ficava mais triste, e aí não via isso como um sucesso, continuava trabalhando mais, e isso era um ciclo vicioso que se formava na minha vida, né? Que se formou na minha vida. Com o estoicismo eu percebi que eu preciso arranjar um tempo na minha rotina para quietude, porque senão eu vou ficar maluco, né? Então, teve algumas ações que eu retomei e teve algumas ações que eu aprendi com o estoicismo, por exemplo, a leitura, que foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Mas eu dava essa desculpa, né? Que eu não tinha tempo para ler, na verdade todos nós temos tempo. Comecei a fazer caminhadas, não essas caminhadas como exercício físico, mas caminhada contemplativa, para pensar, para estar sós na natureza, para observar as coisas, para ter novos insights. Comecei a racionalizar o uso de smartphone, né? Usar menos o telefone, se importar menos com o que as pessoas dizem, né? Eu não preciso saber tudo a todo momento. Isso me ajudou a trazer bastante paz, né? E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi com o estoicismo foi essa noção do suficiente, né? Porque se você ver, eu era uma pessoa insatisfeita com o que eu tinha, né? Eu não tinha essa noção do suficiente, então eu sempre buscava mais, eu ficava insatisfeito e buscava mais, então eu trabalhava mais, e aí isso se somava a esse ciclo ruim que tinha na minha vida. Comecei a praticar esse ficar bem com o que eu tenho, não buscar e nem desejar nada mais, e nem morrer por isso. Seneca fala que nada é suficiente para quem muito é pouco. Eu comecei a pensar que esse é o emprego que eu preciso para eu ser feliz, esse é o salário que eu preciso para eu ser feliz, esse é o carro, esse é o casamento, essas são as pessoas que eu preciso para ser feliz. Então eu não preciso de mais nada para ser feliz, eu já sou feliz com as coisas que eu já tenho, não preciso buscar mais nada, nem preciso pirar por conta disso. Eu, como a grande maioria das pessoas, não gostava de pensar sobre a morte, né? Mas o que o estoicismo me ensinou é que pensar que a nossa vida é finita é dar valor ao nosso tempo, que na verdade esse é o nosso bem mais precioso, porque uma vez desperdiçado não tem como a gente ter ele de volta, né? Saúde a gente pode recuperar de uma certa forma, dinheiro a gente pode recuperar, mas tempo é uma coisa que nós não podemos recuperar. Pensar na morte me ajudou muito nisso, né? A dar valor ao nosso tempo, a organizar o meu tempo para que tudo que é necessário para mim se encaixe nas minhas 24 horas. Então eu preciso ter um tempo para o trabalho, eu preciso ter um tempo para mim mesmo, eu preciso ter um tempo para as pessoas que eu gosto, né? E entender que eu sou finito e as pessoas que eu amo também são finitas. Eu não posso adiar nada mais, né? Eu não posso adiar pedir desculpas, eu não posso adiar um pedido de casamento, eu não posso adiar dizer àquela pessoa que eu amo, eu não posso adiar estar com essas pessoas no momento necessário, porque aquilo ali pode passar, eu posso passar, o momento pode passar, as pessoas podem passar, e eu acabo perdendo essa oportunidade, né? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente é imortal, né? É egoísta o suficiente a achar que a gente é imortal e a gente vai protelando as coisas, né? Então, com essa reflexão que eu tento ter constantemente sobre a morte, me faz sempre pensar, sempre agir e sempre fazer tudo considerando como se eu fosse morrer num momento muito breve, né? E aí isso me ajuda a não adiar nada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, que a gente se vê na próxima. Até mais.